Olá, meus queridos! Hoje vamos para mais uma aula de leitura e gramática com os pronomes, tá certo? A classificação dos pronomes. Espero que vocês, alunos da Escola Antônio Custódio, sobrinho do 6º ano A, B e C, compreendam, estudem, para que tenha bom êxito nas atividades que serão desenvolvidas, ok? Então, vamos aos estudos. Lembrando que esse conteúdo é referente ao 4º bimestre. Pronome, conceito. Pronome 1, iremos estudar de acordo com a classificação, pois a classe gramatical dos pronomes ela é ampla. Portanto, iremos estudar em 2 momentos. Pronomes pessoais, pronomes de tratamento e pronomes possessivos. Como vocês estão vendo, eu tenho aqui alguma tirinha, um texto da qual nós iremos identificar esses pronomes. Como nós somos insignificantes, vocês quem? Observem aí que existe alguns pronomes presentes nesse contexto, nessa tirinha, tá certo? Para perceber o humor desse diálogo, é necessário distinguir adequadamente a quem os falantes se referem, com os pronomes nós e vocês. O que o primeiro falante quer dizer com nós e o que o outro dá a entender ao trocar o nós pelo vocês. Observe só e tente compreender a mensagem proposta e os pronomes que estão presentes. Como nós somos insignificantes? Vocês quem? Observe que um dos personagens não quer ser insignificante. Então, eu tenho aí o pronome nós, que é um pronome amplo, que é como se identificasse muitas pessoas. E vocês também, que é um pronome amplo. Observe que são pronomes que estão no plural, que de acordo com o contexto, eles identificam muitas pessoas, muitos seres. Então, vamos dar continuidade. A segunda parte dos pronomes, da qual a gente vai estudar, é a parte 2, que são os pronomes demonstrativos, os pronomes indefinidos, os pronomes relativos e os pronomes interrogativos, ok? Então, essa segunda parte nós iremos estudar em uma outra aula. Então, vamos dar continuidade à primeira parte, que são os pronomes pessoais, os pronomes de tratamento e os pronomes possessivos. Vamos lá para mais um pequeno texto. Este olhar, minha deusa, é irresistível. Observem aí a colocação da linguagem verbal e da linguagem não verbal e o pronome este e minha, que são pronomes que existe uma classificação para eles. É um pronome demonstrativo e minha é um pronome possessivo, da qual iremos estudar no decorrer dessa aula. Conquistador está fazendo um elogio à donzela ou a si próprio. Como você chega a essa conclusão? Então, fica essas perguntas para que você possa refletir. Este olhar, minha deusa, é irresistível. Então, analise e tire as suas conclusões. Espero que você tenha identificado os pronomes que estão presentes nesta linguagem verbal presente no texto. Conceito. Compare estas duas formas de uma mesma frase.
A igreja está em ruínas e os fiéis, sobre o argumento de que a igreja faz parte da história da cidade, reivindicam que a prefeitura reforme a igreja. Na segunda parte, a igreja está em ruínas e os fiéis, sobre o argumento de que ela faz parte da história da cidade, reivindicam que a prefeitura a reforme. Observe que o pronome foi utilizado, alguns pronomes na segunda parte, como se fosse na reescrita desse texto. Nessa parte verde, existe a presença da palavra igreja 3 vezes. Já na segunda parte, só existe uma vez. Isto quer dizer que a palavra igreja foi substituída pelos pronomes, até mesmo para a linguagem ficar mais formal, tá certo? Não ficar tão, vamos dizer, repetitiva a palavra, ok? Então, os pronomes, eles servem também para substituir nomes e deixar uma linguagem mais formal, mais adequada de acordo com as normas da língua portuguesa. No quadro da esquerda, o substantivo igreja aparece repetidamente, tornando incomum a forma da frase. No quadro da direita, estão destacadas 2 palavras que substituem o nome igreja e evitam a repetição dessa palavra. As palavras ela e a são exemplo de pronome. Vamos agora imaginar uma outra situação. Uma senhora vai informar ao filho, chamado Lucas, que os amigos desse rapaz estiveram na casa dele. Ela poderia, teoricamente, falar assim: Lucas, os amigos de Lucas estiveram aqui. Na prática, evidentemente, a pessoa não usaria essa frase, e sim esta: Lucas, os seus amigos estiveram aqui. Ok? Então, observe que a forma mais certa e correta e formal é a frase número 2 aí, onde a palavra Lucas foi substituída por um pronome, ok? Lucas, os seus amigos estiveram aqui. Esse pronome seus, tá certo? É um pronome possessivo, porque os amigos são de Lucas, ok? Então, vamos continuar. Repare que a palavra seu substitui o substantivo Lucas. Além disso, seus refere-se ao substantivo amigos, definindo-lhe os limites de significação. Não se trata de amigos de modo genérico, mas especificamente de seus amigos, amigos de Lucas. A palavra seus é um exemplo de pronome. A análise desses 2 casos leva-nos ao conceito de pronome. Então, para que saber? Como você nota pelo exemplo, os pronomes exercem um importante papel na estrutura das frases e, em consequência, na construção dos textos. Conhecer-lhes as características e possibilidades de uso ajudará você a utilizar de forma correta certas construções da norma culta. Compreender melhor o que ler. Os pronomes são fundamentais na coesão, articulação entre as partes do texto. Produzir frases bem construídas quanto à estrutura gramatical, coesão e clareza, isto é, na transmissão da mensagem. Pronome é a palavra que substitui ou acompanha um substantivo, nome, definindo-lhe
ou os limites de significação, ok? Devido à classificação, os pronomes têm diferentes significados. Pronto. Em uma conversa com a Datira e em qualquer situação de comunicação, são 3 as pessoas do discurso. Os pronomes são termos que indicam essas pessoas. A pessoa que fala, a pessoa com quem se fala e a pessoa de quem se fala. Primeira pessoa, a pessoa que fala. Segunda pessoa, a pessoa com quem se fala. E terceira pessoa, a pessoa de quem se fala. Observe o exemplo. Ela é a criança de quem eu te falei. Observe que ela é o pronome que indica a pessoa de quem se fala. Eu é o pronome que indica a pessoa que fala. E ti é o pronome que indica a pessoa com quem se fala, que são as 3 pessoas do discurso: a que fala, com quem se fala e de quem se fala. Ok? Nós já lhes enviamos as mensagens solicitadas. Nós, pronome que indica a pessoa que fala, e lhes, pronome que indica de quem se fala, que são as 3 pessoas do discurso e que nós utilizamos muito. Agora veja no esquema a seguir alguns pronomes utilizados para se referir a cada pessoa do discurso, primeira, segunda e terceira. É importante lembrar que os verbos e os demais dados da frase devem sempre concordar com a pessoa do discurso. Isto é, se a pessoa está no singular, eu tenho que observar o substantivo e as demais palavras ou o artigo também tem que estar no singular. Se estiver no plural, tem que haver uma certa concordância entre as palavras, tá ok? Então, pronomes, primeira pessoa indica quem fala, exemplo, eu, me, nós, nos. Pronome, segunda pessoa indica com quem se fala, tu, vós, ti e etc. E terceira pessoa indica de quem ou sobre o que se fala. Exemplo, ela, elas e lhes. Ok? Só repetindo o que já foi dito anteriormente, que são as 3 pessoas do discurso. Lembrando que a classe gramatical, a classe dos pronomes, é uma classe gramatical variável, que varia em gênero e em número. Então, vamos aqui para mais uma classificação. Os pronomes pessoais são classificados em 2 tipos: pronomes pessoais do caso reto e pronomes pessoais do caso oblíquo. Veja o quadro abaixo, os 2 tipos de pronomes de acordo com as pessoas do discurso. Como eu disse, o pronome é uma classe gramatical variável. Então, eu tenho o singular e o plural. Pessoa do discurso, pronomes pessoais do caso reto e pronomes pessoais do caso oblíquo. Primeira, segunda e terceira pessoa do discurso, singular, primeira, segunda e terceira pessoa do discurso, plural, ok? Aí eu tenho os pronomes pessoais do caso reto: eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. E os pronomes pessoais do caso oblíquo: me, mi, comigo, te, ti, contigo, ó, a, lhe, se, si, consigo, nos, conosco, vos, convosco, os, as, lhes, se, si, consigo. Então, que nós também utilizamos muito, tá certo?
nos contextos, na fala e também na escrita. Essa pequena atividade aí do livro eu vou passar e vou conceituar os pronomes pessoais que indicam as pessoas envolvidas em uma situação comunicativa, primeira, segunda e terceira pessoa do singular e do plural, e são classificados em pronomes pessoais o caso reto e pronomes pessoais o caso oblíquo, que são 2 tipos. Pronomes de tratamento, abreviaturas e usados para. Tem os pronomes de tratamento que utilizamos muito em situações comunicativas: você, senhor, senhora, sua, vossa alteza, sua, vossa excelência, sua ou vossa majestade, sua ou vossa santidade, sua ou vossa senhoria. Tenho aí as abreviaturas, algumas letras maiúsculas, outras minúsculas, você precisa observar. E usados para você, pessoas íntimas, senhor, senhora, pessoas mais velhas, a quem queremos tratar com respeito e distanciamento, Vossa Alteza, príncipes e duques, Vossa Excelência, altas autoridades do governo e das forças armadas, Vossa Majestade ou Sua Majestade, reis e imperadores, Vossa Santidade ou Sua Santidade, o Papa, Vossa Senhoria, autoridades em geral, tratamento cerimonioso. Então, são alguns dos pronomes de tratamento, da qual a gente utiliza muito no dia a dia. Tenho aí o uso de você e tu, de acordo com as regras gramaticais, as 2 formas tu e você são válidas, no entanto, em situações de uso formal da língua. É importante não misturar os 2 pronomes ou se optar pelo uso de tu ou pelo uso de você, que corresponde à segunda pessoa, mas o verbo é flexionado na terceira pessoa. Veja estes exemplos. Você se superou hoje. Você, pronome de tratamento, superou, verbo na terceira pessoa. Ele se superou, terceira pessoa. Hoje, tu te superaste hoje, pronome pessoal tu e verbo na segunda pessoa. No caso, eu, tu, segunda pessoa do singular. Tu te superaste hoje, ok? As palavras utilizadas para nos referirmos a uma terceira pessoa ou a nos dirigirmos ao ou aos nossos interlocutores e com valor de pronome pessoal são conhecidas como pronomes de tratamento. Eles podem revelar o grau de intimidade entre os participantes, dependendo da situação de comunicação mais formal ou informal. Sempre é bom a gente utilizar o lado mais formal, que é mais respeitoso, tá certo? E você consegue o respeito, o carinho das pessoas. O uso dos pronomes de tratamento pode revelar um tipo de relacionamento entre interlocutores, uma relação de respeito pelo fato de haver entre eles diferença de idade ou hierárquica, uma relação de desigualdade social e econômica pelo fato de os interlocutores pertencerem a classes distintas. Como a gente vive em sociedade, existe essa distinção de diferenças sociais, diferenças de raça, diferenças de povos.
Aliás, e também de costumes. Os pronomes de tratamento cerimoniosos podem, às vezes, ser usados com intenção de produzir um efeito de ironia. Aliás, até mesmo com algumas brincadeiras que a gente usa no dia a dia, esses pronomes de tratamento cerimoniosos que são utilizados. É o que quis falar essa segunda definição aí embaixo. Ok? Então, vamos dar continuidade. Mais uma tirinha do H. Traga os chinelos. Não, os meus chinelos. Observe aí que existe um pronome destacado, que é meus. É um pronome possessivo, de posse dele, de posse do H. Observe aí as imagens, a linguagem verbal e a não verbal. Pronomes possessivos. Vamos entender um pouquinho. Pronomes possessivo é o pronome que acompanha ou substitui o substantivo, expressando ideia de posse. Posse sua. Meus chinelos. Pronome meus. Os pronomes possessivos podem acompanhar um substantivo ou podem vir sozinhos na frase. Observe, este é o meu chinelo, aquele é o seu. Dentro de um contexto, dentro de um diálogo. Observe que ele pode vir acompanhado ou não de um substantivo. Pronomes pessoais. Primeira pessoa, de acordo com os pronomes pessoais aí, eu tenho os pronomes possessivos. Primeira pessoa do singular, eu. Que é os pronomes pessoais do caso reto. Primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele e ela. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. E terceira pessoa do plural, eles e elas. Aí eu tenho o singular e o plural. De acordo com esses pronomes pessoais, eu tenho os pronomes possessivos. Meu, minha, teu, tua, seu, sua, nosso, nossa, vosso, vossa, seu, sua. Plural. Meus, minhas, teus, tuas, seus, suas, nossos, nossas, vossos, vossas, seus, suas. Observe que são pronomes fáceis de identificação, tá certo? Dentro de um contexto, porque indica posse de algo, alguma coisa, algum objeto, ok? Então, bons estudos, espero que tenham entendido, tá certo? A colocação dos pronomes, nós estudamos a primeira parte deles, que são os pronomes pessoais do caso reto e caso oblíquo, os pronomes de tratamento e os pronomes possessivos, que indicam posse. Na próxima aula, iremos estudar os pronomes demonstrativos, indefinidos, relativos e interrogativos. Essa primeira parte, espero que não tenha ficado dúvidas, tá certo? Vejam esse pequeno vídeo várias vezes. Obrigada pela atenção e até na nossa próxima aula, ok?